Olá, olá, seguidores do Meio Amargo. Hoje eu vim falar sobre o filme O Mundo Depois de Nós, da Netflix. Mas antes, aquele pedido rápido para você seguir o canal do Meio Amargo aqui em cima, ativar as notificações e, se tiver gostado do vídeo, compartilha com os amigos, distribui geral. We are seeing ongoing cyber attacks across the country. Na trama, uma família aluga uma casa no fim de semana, perto da praia, mas eles são surpreendidos pela chegada dos proprietários dessa residência que eles alugaram e por uma série de fenômenos estranhos acontecendo lá fora. Desde o princípio já existem algumas surpresas para nos indicar que esse não é um filme comum. Por exemplo, a gente é apresentado a uma produção de Barack Obama e Michelle Obama, e na primeira cena a gente tem a personagem de Julia Roberts que se vira para a câmera e também para o espectador para falar: "Eu odeio pessoas". Isso não é nada comum como maneira de descrever um personagem principal. Logo a gente percebe que os nossos personagens vão ser filmados separadamente dentro de uma mesma cena. A gente tem mãe, pai, filho e filha num carro e eles vão ser filmados parte a parte num único plano sequência, onde a imagem navega da mãe pro pai, pro filho atrás, pra outra filha, e eles são descritos pelos sons que eles estão escutando. Depois disso a gente vai ter uma câmera que desliza por todos os lados, que corre junto dos personagens, que os filma de cima ou muito à distância, que faz um giro de 360 graus enquanto a Amanda, a personagem da Julia Roberts, desce e sobe uma escada. Todos esses malabarismos e contorcionismos da imagem podem parecer mera vaidade, mas aqui eles servem para nos indicar que existe algo fora do normal. São um indício estético de que tem uma catástrofe por vir. Cada um desses personagens vai representar uma maneira diferente de agir, quase como se fosse uma corrente filosófica face ao caos. A Amanda é o niilismo completo. Ela já disse que não gosta de pessoas, depois se mostra muito agressiva com qualquer pessoa ao redor. Não por acaso é ela que vai manifestar um componente racista quando chegam o pai e a filha negros e ela disse: "Não é possível que vocês morem nessa casa". Já o marido Clay seria o oposto. Ele é a crença total, sem muito senso crítico. Então quando as pessoas batem a porta dizendo: "Na verdade sou eu que moro aqui", ele fala: "Claro, pode entrar". E depois ele diz: "Eu preciso dormir nessa casa", ele fala: "Fica à vontade, a casa é sua". Mas o roteiro faz questão de mostrar que nem o niilismo feroz da Amanda, nem essa benevolência acrítica do Clay são boas ferramentas face à catástrofe. Em contrapartida, o proprietário do local, o G.H., interpretado pelo Mahershala Ali, representa uma espécie de ceticismo. Ele é a pessoa que tem mais conhecimento e informações sobre o que está realmente acontecendo no planeta, mas ele se recusa a acreditar naquilo. Então ele guarda uma informação que talvez pudesse ajudar as pessoas, porque ele não está disposto a acreditar nas mesmas. E a filha dele, a Ruth, interpretada pela Myha'la, representa uma espécie de anarquismo ou de fatalismo. Ela acha que com certeza a mãe dela, que estava em trânsito viajando para outro país, já deve estar morta, precisam ficar juntos apenas pai e filha e o resto do mundo que se dane. Para nossa sorte, esses personagens são muito mais complexos do que eles poderiam parecer a princípio, então aqueles muito agressivos também vão apresentar seus instantes de afeto, de carinho, e os muito benevolentes vão mostrar que diante do perigo, eles também são capazes de alguns atos reprováveis. O texto é muito sofisticado em brincar com nossos preconceitos, nossa xenofobia. Quando essas duas famílias se percebem atacadas, a primeira coisa que eles vão pensar é que talvez isso seja um ataque terrorista, que provavelmente vem da Rússia, da China, da Coreia, de algum país do Oriente Médio. Mas se existe alguma crítica que o longa-metragem está realmente disposto a fazer, é contra os próprios americanos, os únicos em cena a realmente demonstrar um comportamento selvagem ou nada civilizado. Enquanto isso, o Sam Esmail, como roteirista baseado no livro do Rumaan Malan, começa a plantar alguns sinais de ironia, de cinismo, que vão trazer alguma leveza para um filme muito tenso. Quando tudo está acabando, a primeira coisa que a família vai fazer é parar no Starbucks, porque ali eles reconhecem. Quando eles tentam sair da cidade, a estrada está bloqueada por centenas de Teslas, os carros que deveriam se dirigir sozinhos, que em meio a um ataque cibernético saem se batendo e se destruindo pelas ruas. Tudo aquilo que parecia mais confortável, mais confiável, que eram as marcas e as tecnologias, deixam de representar um porto seguro para essa família. E aos poucos, uma das ousadias dessa narrativa é nos dizer muito claramente que não existe um grande vilão por trás desse caos todo e que chegamos ao ponto em que a catástrofe alimenta a si mesma um ciclo vicioso. É muito ousado a gente fazer um filme sobre grandes danos capazes de destruir o mundo, mas sem apontar alguém pra odiar. Em meio à cultura do ódio, à cultura do eu contra eles, o dispositivo político mais interessante nesse caso é justamente não existir o outro. E assim como o roteiro tem a coragem de nomear a Starbucks ou a Tesla, ele também vai utilizar um símbolo que parece uma bobagem no começo, mas que depois se transforma em algo muito importante na narrativa, que é a série Friends. A história do sexteto de amigos é descrita como a nostalgia por uma época que nunca existiu.
E aqui ela se transforma num símbolo muito potente de alienação. Quando você não quer perceber os problemas que estão acontecendo no mundo, você se refugia nessa série sobre 6 amigos brancos de classe média que se preocupam apenas em amar ou ser amados e que não parece mais corresponder à representação de uma sociedade diversa ou minimamente verossímil. Friends parece ser apenas a série que a filha adolescente, a Rose, assiste, mas ela vai adquirindo uma importância cada vez maior até um final, que eu não vou revelar aqui para não estragar, em que esse ícone é utilizado de maneira particularmente forte. Muito, muito boa. Algumas pessoas têm comparado O Mundo Depois de Nós com Batem a Porta, o filme pós-apocalíptico do M. Night Shyamalan, mas eles têm algumas diferenças fundamentais. No caso do Shyamalan, era um grupo de fundamentalistas religiosos, digamos, depois a gente descobre exatamente o que eles eram, que também batiam a uma cabana e visavam especificamente um casal formado por 2 homens, e naquele caso pairava o tempo inteiro a dúvida: será que o mundo está realmente acabando lá fora ou não? Em contrapartida, o Sam Esmail prefere núcleos tradicionais de família, tradição e propriedade, todos heterossexuais, e numa frontalidade muito clara. Aqui não existe nenhum jogo de dúvidas, nenhum jogo de adivinhações. Tudo que se anuncia como possibilidade vai provar mais tarde ser exatamente aquilo que a gente esperava. Ou seja, será que existe um ataque cibernético por aí? Sim, existe. Inclusive as telas das televisões ou os GPS piscam apenas para o espectador para nos comprovar que existe um ataque hacker lá fora. A gente vê muitas imagens da Terra enxergada de fora por satélite e a gente pensa: será que eu vou ver uma explosão, um ataque? Não, é apenas o sol nascendo mesmo. Sam Esmail não trapaceia, não faz pegadinhas e não reserva nenhuma reviravolta chocante para justificar o que aconteceu no final. Aí reside uma das maiores coragens dele, que se apropria de um dos gêneros mais acostumados a esse tipo de revelação ou de soluções mágicas no final, para não oferecer nem explicações e nem soluções. A inteligência do projeto também se encontra muito na direção e na capacidade de pegar personagens que estão em cena simultaneamente para que a gente testemunhe um grupo conversando enquanto a gente se pergunta: mas o que os outros estão fazendo agora? Isso porque essas duplas e trios sempre se reconfiguram. Uma hora é a Ruth e a Amanda, depois Amanda e o G.H. e assim por diante. E também porque ele utiliza um dispositivo impressionante de fazer com que o som de uma cena se sobreponha à imagem da outra. Então, enquanto 3 homens brigam, ameaçando atirar um no outro, a gente vai escutar o som dessa briga sobreposto a 2 mulheres lutando contra veados em um lugar muito distante. Existem muitos perigos paralelos e a gente vai ver apenas uma parte de cada um deles. Dentro de um gênero muito acostumado às mensagens de precaução, do tipo: olha o que vai acontecer com o planeta se você não cuidar dele. Olha os perigos que a nossa tecnologia pode representar caso a gente não se cuide. O que o cineasta faz é retirar qualquer mensagem, eliminar qualquer forma de ensinamento e deixar que o circo pegue fogo. Ele brinca com essa promessa anticlimática de muitas coisas que podem vir a acontecer, podem se transformar e que no final não acontecerão. O princípio da frustração é dificílimo de trabalhar como diretor, mas aqui é claro que Sam Esmail não fez isso como um erro, um equívoco, mas como algo voluntário. Esse é um filme muito provocador em relação à nossa época de saídas fáceis e de soluções milagrosas para concluir uma história. Por fim, ao invés de falar apenas sobre uma catástrofe ecológica ou cibernética, O Mundo Depois de Nós se transforma numa grande fábula política, especialmente quando ele menciona de maneira muito explícita o fato de que tudo que está acontecendo pode ser um grande golpe de Estado. Então, dessa vez, o diretor que criou a série Mr. Robot, também muito questionadora, vai atacar essa nossa tendência autodestrutiva e o fato como tudo que a gente construiu como civilização e sociedade pode se perder de maneira muito fácil. O filme se volta contra essa América dos corajosos, dos self-made men, ao sugerir que diante de uma catástrofe não existe ato de heroísmo possível, estamos todos no mesmo barco e afundamos juntos. Esse filme, dentro de um sistema de estúdio, com tanta grana na mão, com tantas pessoas importantes por trás na produção, é realmente uma raridade. É isso, eu fico por aqui hoje. Me diz se gostou de O Mundo Depois de Nós, se concorda comigo, pode colocar suas críticas aqui nos comentários. Não se esquece de seguir o canal e de ler todos os textos publicados diariamente em meiamarco.com. Até a próxima!